Eu só vim ser crente de verdade Sim. aos meus 28 anos. Sim, sim. Foi quando Deus ele me levou a um hospício e lá dentro eu aprendi o que é realmente ser crente. E ali eu tomei a minha decisão de ser crente. Para entrar lá, ótimo, no instante você entra. Agora, para sair, é só Deus que pode lhe arrancar daquele lugar. A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui em mais uma edição do Pode Reviver e hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, a irmã e cantora Neila. Glória a Deus, a paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe sua vida, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco e é uma alegria poder receber a senhora aqui no Pode Reviver. Amém, pastor, Deus abençoe a vida do senhor, muito obrigado pelo carinhoso convite, né? Que o Senhor continue abençoando a vida do Senhor e toda a sua família. Amém, glória a Deus. Nós estamos aqui nessa tarde para ouvir, né, testemunhos de Deus, palavras de Deus. E eu quero já começar, né, pedindo a irmã que compartilhe um pouco aí, né, da sua jornada de fé conosco. A gente percebe que a irmã tem um ministério de louvor, né? Tem se destacado no ministério de louvor, não somente aqui em Maceió, mas está também louvando a Senhor em outros lugares. E eu gostaria de saber, né, antes de falar desse ministério de louvor, como isso começou, né? A irmã tem tido essa experiência, como nasceu no lar cristão, não nasceu, teve um encontro com Jesus. Como foi a sua caminhada com Jesus? Como foi o seu encontro? Mesmo se nasceu, mas tem aquele dia decisivo, né? Que eu chamo que filho de crente não é crente, né? Tem aquele dia que a gente toma a nossa decisão por si só. E como foi a sua decisão por Cristo? Conte-nos um pouco dessa experiência com Deus aí, em nome de Jesus. Amém, pastor. Eu nasci em um lar cristão, né? Eu tenho 32 anos e são 32 anos na igreja. Glória a Deus. Cresci e nasci no Evangelho, né? A minha família toda é crente, mas a minha experiência com Deus, para estar aqui hoje, eu só vim ser crente de verdade aos meus 28 anos. Sim. Foi quando Deus ele me levou a um hospício. Sim. E lá dentro eu aprendi o que é realmente ser crente. E ali eu tomei a minha decisão de ser crente, né? Porque nesses 28 anos, hoje eu estou com 32, mas até 28 anos eu não era crente, mesmo estando dentro da igreja. Da igreja, sim. Meu Deus, é forte. É forte. Então, quer dizer, o encontro, Deus preparou um momento, né, na sua vida para marcar um encontro na sua vida. Sim. E esse momento aconteceu. E desde então você tem estado louvando a Deus, né? Isso em alguns lugares. Sim. E como tem sido aí esse ministério, como começou isso, né? Assim, essa questão do louvor começou na igreja e depois foram convidando pessoas, outros irmãos foram convidando. Como foi que começou isso? O Senhor me fez muitas promessas. Sim. Ainda no ventre da minha mãe, o Senhor disse que me levaria por muitos lugares. E quando foi com 14 anos, eu ouvi a voz de Deus, né, pela primeira vez, quando Deus tomou uma irmã. Ela veio de São Paulo e ali ela falou. Só que o Senhor ele só começou a cumprir as promessas dele no ano de 2022. Foi quando eu recebi o meu primeiro convite, né, para ir cantar numa igreja aqui no estado. Inclusive, quando eu cheguei nessa igreja, eu disse, não, Jesus, eu acho que eles convidaram outra pessoa. Meu Deus. E assim erraram o nome, porque... Como foi, né? Que souberam? Uma igreja de um porte alto, grande, né? Eu disse, Jesus, não, acho que eles convidaram outra pessoa, e erraram. Mas realmente era eu, e foi quando eu comecei a receber o meu primeiro convite. Quando o Senhor ele me fez a promessa, ainda no ventre, mas eu escutei a voz de Deus a primeira vez falar comigo, foi com 14 anos. E quando tudo começou a acontecer foi no ano de 2022, quando o Senhor me curou da depressão. Sim. Foi quando eu comecei a receber convites. E até hoje, né, venho recebendo, estando cantando por aí nas igrejas e falando o que o Senhor tem feito.
Eu confesso que ter ministério não é fácil, É. né? Tem momentos que a gente quer parar, tem momentos que a gente diz, Jesus, eu acho que eu não vou suportar, mas o Senhor, Ele tem segurado nas minhas mãos e eu estou aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Nesses períodos de louvor de 2022 para cá, qual uma experiência assim que eu sei que tem muitas, mas das quais assim, uma das coisas assim que lhe marcou na hora do louvor, em alguma igreja, em algum lugar, algo que aconteceu assim que você queira compartilhar para edificar a nossa fé? Eu sei que tem algumas, né? A gente olha 2, 3 experiências, mas aquela experiência que diz assim, olha, foi tal dia assim, qual foi a experiência que você pode dizer assim, essa me marcou? Eu lembro de uma que aconteceu agora há pouco. Sim. Eu estava passando por uma situação muito difícil financeiramente. E a pregadora que estava, né, que ela veio da Suíça e ela pregou e eu cantei. E ela não sabia, mas um dia antes eu tinha feito uma oração ao Senhor pedindo algo a Ele e eu não tinha condições. E ali o Senhor usou a vida dela. Glória a Deus. Ela ganhou uma oferta. Sim. E nessa oferta justamente era o valor que eu estava precisando para pagar algo. Meu Deus, que bênção. E ela não sabe, mas ela me abençoou de tal forma, porque eu precisava resolver essa questão. Sim. E o Senhor, eu falei com o Senhor um dia e no outro dia, justamente no dia que eu fui cantar e ela foi pregar, o Senhor Glória fez. A Deus. Então, justamente foi na hora do louvor, né? Assim que terminou o louvor, a gente foi para uma pizzaria e ali o Senhor tocou no coração dela quando a gente entrou dentro do carro. Então vale a pena, né? Louvar a Deus, porque mesmo com essa necessidade você continuou louvando, continuou adorando e no meio do caminho o Senhor fez o milagre. Glória a Deus, louvado seja Deus. Deus é fiel e supre as nossas necessidades, né? Sim. Davi disse, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor verdadeiramente chega na hora certa. Mas você falou aí, né, de que passou esse período de encontro com Deus, e agora eu queria saber um pouco desse testemunho, né, quem está nos ouvindo também, como foi esse testemunho, como surgiu isso e como é que você pode relatar isso para a gente, para edificar a nossa fé? Quando eu tinha 9 anos de idade, a minha mãe conta que uma psicóloga, ela procurou ela. Sim. Né? Tinha um lugar lá que as crianças faziam biscuit, essas coisas, e eu participava. Sim. E ela disse que essa psicóloga, ela procurou ela e disse que sentiu alguns comportamentos. E eu precisava, né? Ela precisava, no caso, que eu tinha 9 anos de idade. Então, desde os meus 9 anos, eu já apresentava esses tipos de comportamento. Sim. Né? E quando foi um dia, o tempo se passou, cresci, passei pela fase da adolescência, cheguei na minha fase adulta e eu carregava muitos traumas de infância, muitas palavras de maldição, né, que lançaram sobre a minha vida. Sim. E lançaram sobre a vida das minhas irmãs. Sim. E eu fui criada assim com pais separados. Sim. Quando eu acho que meu pai foi embora de casa, eu acho que eu tinha uns 2 para 3 anos de idade. Então eu não tive uma infância boa. Sim. Eu cresci um adolescente muito rebelde, com muita mágoa no coração, muita raiva, muito rancor. E o Senhor, Ele precisou trabalhar em mim, né, para tirar essas coisas. E ali o tempo se passou, eu casei, tive 4 filhas e fui alimentando muita coisa dentro de mim, muitas pendências, muitas coisas mal resolvidas. Sim. E quando chegou no meu casamento, eu ainda não tinha uma estabilidade assim, emocional boa. E foi quando as coisas começaram a desandar.
E eu lembro que uma noite o próprio diabo ele se apareceu para mim. Meu Deus. E ele disse: tire a vida das suas filhas e depois você tira a sua. E ele me ensinou detalhadamente como fazer. Meu Deus. E naquele momento ali, o Senhor, ele livrou as minhas filhas. Verdade. Não foram uma, não foram 2 vezes, não foram 3 vezes que vinham aqueles pensamentos. E muitas das vezes, quando eu via faca, alguma coisa, eu sentia vontade de fazer mal a elas. E eu falo assim, como é que se diz? Eu falo assim abertamente sobre isso, Sim. porque eu sei que muitas mães também passam por isso. Sim. Eu sei que muitas mães, muitas pessoas têm passado por essa situação, a qual eu vivi há 5, 6 anos atrás. E eu lembro que eu disse: eu não quero fazer isso com as minhas filhas. Eu ainda tive forças de falar. E quando foi em um certo momento, eu lembro que foi um domingo, não tinha nada para se alimentar na minha casa. O que eu comi naquele dia foi arroz e feijão puro. Não tinha mistura, não tinha nada. O meu esposo, ele ganhava muito pouco mesmo. E não dava para suprir todas as necessidades que a gente precisava. A gente morava de aluguel. E eu lembro que naquele dia foi a gota d'água para mim. Eu fui para um culto de missão, mas eu sempre sentei na frente. E naquele dia pessoas estranharam, porque eu não sentei na frente, eu sentei lá atrás, no último banco. Sim. Mas ali a minha alma já estava pedindo socorro. Eu comecei a emagrecer muito, perdi 30 quilos com a depressão dentro de 1 mês. E eu lembro que eu fui para casa e quando terminou o culto eu fui para casa. Quando eu voltei, eu cheguei em casa, no caso, as minhas filhas, elas não tinham assim, tomado café ainda. E eu voltei na casa da minha mãe para pegar uma bolacha, né, para pegar alguma coisa para a gente se alimentar, para poder ir dormir. E ali eu demorei um pouco. E quando foi na volta, no retorno, eu tive um pequeno desentendimento com o meu esposo. Referente a isso, porque eu tinha deixado uma bebê, né? E ele não se agradou muito, né, do que aconteceu, porque eu demorei, no caso. E quando foi que eu cheguei em casa, ele ficou um pouco chateado, né, porque eu demorei. E ali e por falta de sabedoria minha também, eu não soube usar as palavras certas. E o que foi que aconteceu? Eu ouvi uma voz. E a voz dizia para mim: vai embora. Porque se você for embora de casa, você vai ser mais feliz. E eu disse: então é isso mesmo que eu vou fazer. E sem pensar 2 vezes, sem olhar para as minhas filhas, eu fui embora. 1 e pouca de casa. Eu fui embora e saí. Na madrugada? Sim, na madrugada. Eu passei por uma ponte, lá onde eu moro, que ali só fica pessoas drogadas. E naquele dia, Deus, ele não fez aquelas pessoas me enxergar. O próprio Deus, ele fez que assim não tivesse ninguém ali naquele momento. Verdade. Ele escondeu. Sim, e eu passei e fui embora. Cheguei lá no comércio, de Rio Largo. Uma amiga minha, ela vinha chegando, mais um namorado, e me viu. E ali me acolheu na casa dela, entrou em contato com a minha mãe, mas eu estava muito furiosa, estava fora de mim. E quando foi... com pouco tempo, a minha mãe chegou lá, foi me buscar, mas eu não estava bem, mas já tinha perdido o juízo. E foi quando a minha mãe... Eu ainda passei 3 dias fora de casa. E eu lembro que pessoas estavam cuidando de mim, mas também a minha mãe estava dando todo o suporte, porque eu não queria mais entrar dentro de casa. Algo me tomou com muita fúria. E outra coisa aqui que eu também quero relatar, pastor. Eu
eu tinha muitas brechas na minha vida que precisavam ser fechadas. Sim. Existia muita legalidade. Sim. Eu dava muita legalidade para o próprio diabo ele agir na minha vida. Sim. Existiam muitas brechas que eu precisava fechar. E eu aprendi com Deus que antes de Ele fazer por nós, antes de Ele fazer através de nós, Ele primeiro vai fazer em nós. Em nós, é forte isso. Ele primeiro vai fazer em nós. Ele vai tratar com a gente, ele vai tirar aqueles pedregulhos que não está agradando a ele. Verdade. Para ele começar a cumprir aquilo que ele tem e aquilo que ele já falou, porque já está pronto. Já está pronto tudo aquilo que o Senhor falou ao meu respeito, ao respeito do Senhor, já está pronto. Mas ele está nos preparando para a gente poder receber. E na minha vida, da forma que eu estava 5, 6 anos atrás, não tinha como eu viver as promessas de Deus. Porque tinha muita brecha na minha vida que precisava ser fechada. E eu dava muita legalidade mesmo. Muita mesmo. E, assim, tem coisas que... Até porque, só um parêntese, nós entendemos pelo reino espiritual que o inimigo só entra quando existem as brechas, né? As legalidades, isso que a irmã está dizendo. Porque tem pessoas que dizem assim, mas isso pode acontecer comigo. Não, se você estiver com as brechas fechadas, é por isso que, como crente, a gente precisa estar revendo a nossa vida, né? Então, isso aí é muito importante que você está dizendo. Por conta dessa legalidade, ele teve acesso. Mas a irmã reconheceu quais eram as legalidades para poder fechar, para que ele não retornasse esse acesso. E louvado seja Deus por isso. Pode continuar. E eu lembro que ali... A minha mãe... Passou os 3 dias. Né? Eu passei os 3 dias fora. E a minha mãe, juntamente com o meu esposo, porque eu jamais posso me esquecer. Porque se fosse outro homem, ele tinha ido embora de casa. Ele tinha me abandonado, né? Mas ele ficou. E eu acho que foi... não, tenho certeza, foi uma das decisões mais difíceis da vida da minha mãe e do meu esposo, ter que me internar, né, no lugar daquele. E foi quando a minha mãe, ela tomou essa decisão. Sim. Né? Eu fiquei 3 dias fora de casa, sendo cuidada por pessoas, mas a minha mãe sempre estava ali, mandando um alimento, alguma coisa, mandando os meus remédios, porque eu já estava tomando os remédios. Sim. Eu dei entrada no hospital várias vezes. Não foi uma, as pessoas iam chamar ela, né, porque eu caía na rua, ficava lá dura, né, sem ter o que falar, e entrava no hospital de cadeira de roda. Então, existia uma pressão maligna na minha vida. Sim. Existia. Então, assim, foi quando a minha mãe, ela tomou a decisão, né, só que ela não foi no mesmo carro, porque ela precisou ficar com as minhas filhas, e na época, a minha bebê, que hoje tem 6 anos, ela tinha entre 4 e 5 meses de vida. Então, foi o meu esposo, eu lembro, o meu cunhado, minha mãe... Foi o meu esposo, minha irmã e o meu cunhado, junto com outro irmão, e eles me levaram. Até então, disseram que era uma consulta, porque, sim, com certeza, se eles tivessem falado que seria um internamento, sim, eu... como é que se diz? Eu não iria aceitar, por conta da minha situação que eu estava. Foi quando... Chegando lá, eu lembro como se fosse hoje, e se eu chorar, me perdoe, porque é o que mexe assim comigo, né? A médica... Eu entrei, a médica falou, ela olhou assim para mim, como o senhor está olhando agora, ela olhou assim para mim, ela me ouviu e tudo, só que ali ela já percebeu que, né, não tinha algo certo comigo. E eu lembro como hoje que ela chamou um homem. E esse homem, ele veio com 2 cordas. 2 cordas. Eu acho que ele já era acostumado a fazer isso, porque ele... Ali se interna muita gente, né? E chegam pessoas, assim, com diversos comportamentos. E ele veio e me amarrou. Ele me levou, né, para um quarto, numa cama de ferro, e ele me amarrou. Até onde eu lembro, eu não estava muito fora de mim, pelo menos até onde eu lembro.
Mas o meu esposo disse que eu estava bastante agitada, com os nervos muito à flor da pele mesmo. E ele me amarrou e ali eu fiquei. A minha irmã conta que tiveram até que parar no supermercado para comprar uma água para o meu esposo, porque dentro do carro ele não suportou, né? Você casar com alguém e de repente, do dia para a noite, aquela pessoa não lhe conhecer mais, né? Não, eu desconhecia as minhas filhas, eu não queria que ela chegasse perto de mim, eu sentia muito ódio mesmo, muito ódio. E eu não queria que ele também se aproximasse. Então, assim, a minha irmã disse que tiveram que comprar uma água, tiveram que acalmar ele, porque ele não ficou bem. E ali se passou o tempo e eu fiquei ali naquele lugar. Fiquei ali naquele lugar e eu lembro até hoje que uma irmã, né, que ela também estava numa situação, mas ela já estava mais um pouco lúcida, ela olhou para mim e disse: jovem, tu sabe por que tu está aqui? E eu abaixei a cabeça. Ela disse: tu sabe o porquê tu está aqui. Mais uma vez ela repetiu. Ela disse: tu tens sido muito desobediente. Meu Deus. Deus tem algo muito lindo para fazer na tua vida, mas tu é muito desobediente, tu não quer obedecer. Jesus. E eu sabia que Deus tinha chamado na minha vida, porque eu comecei a cantar com 12 anos. E era algo que queima dentro de mim. Mas eu não queria obedecer a Deus. Eu dizia: pastor, não manda em mim, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. E realmente, foi assim que eu vivi por muito tempo. Mas o Senhor, Ele precisou ter esse encontro comigo, para eu entender que Ele é Deus. E quando Ele chama alguém, ou você vai, ou você vai. É verdade. E o tempo se passou. Eu vou falar algo aqui que é muito forte, não sei nem se pode falar, mas lá dentro eu ia sendo abusada, dentro do hospício. Sim. Porque lá, pastor, fica todo tipo de gente. Sim. São pessoas alcoólatras, pessoas que usam drogas, fica tudo misturado. Depois é que se separa, na hora de dormir, eles fecham o quarto e a gente fica lá dentro. E eu vi cada cena lá que só a misericórdia de Deus. E eu lembro que um homem lá dentro, ele começou a me perseguir. Ele começou a me perseguir, ele começou a plantar coisas na minha mente, começou a falar coisas, mesmo sabendo que eu era uma mulher casada, né, porque eu disse para ele que eu era casada e ele começou, mas naquela noite iria acontecer algo. Sim. E o próprio Deus desceu na cozinha da minha mãe e revelou a ela lavando os pratos. O próprio Deus, ele mostrou à minha mãe o que iria acontecer comigo. Meu Deus. E a minha mãe, ela pegou o trem e foi até lá. Eu lembro como hoje, quando a minha mãe gritou do portão: Neila! E aquele homem estava lá, juntinho de mim. Deus. Falando coisas no meu ouvido. E a minha mãe, ela disse para mim: fique aí, porque eu vou resolver algo aqui. E eu fiquei lá, trêmula, muito magra. Essa que o senhor está vendo hoje aqui é outra pessoa. Deus. Porque a situação que eu fiquei há 6 anos atrás, ontem mesmo eu fui escovar o cabelo na casa da minha prima, e ela disse para mim: quem diria que um dia eu estava iria estar escovando o seu cabelo, porque eu fiquei careca, pastor. Deus. Eu perdi os meus cabelos. Eu peguei muito piolho dentro da clínica. E o resultado foi raspar a cabeça. Meu Deus. E o que foi que aconteceu? A minha mãe disse: fique aí, eu vou resolver algo aqui. E a minha mãe, ela assinou um termo de responsabilidade, mesmo eu sendo já de maior, mas a minha mãe, ela precisou assinar esse termo, se responsabilizando pela minha vida. Porque para entrar lá, ótimo, no instante você entra. Agora, para sair, é só Deus que pode lhe arrancar daquele lugar. E eu sempre digo, onde eu chego, o homem de branco passou lá naquele dia. Glória a Deus. E me tirou daquele lugar. Glória a Deus. Foi o próprio Deus que desceu na cozinha da minha mãe
e contou a ela o que estava para acontecer. Meu Deus. E seria naquele dia. Seria naquele dia. Eu creio. Porque o que eu estava enfrentando lá era muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas como o Senhor, Ele sempre zela pela nossa vida, Ele sempre cuida, o Senhor, Ele levantou um homem lá. E esse homem, para onde eu ia, ele ia atrás. Para onde eu ia, ele ia atrás. E ficava ali. E ele dizia, irmã, fique aqui. Enquanto eu estiver aqui, ninguém mexe com você. Deus, mas a gente não saberia até quando. E eu passei, e eu lembro que uma vez o meu esposo foi lá, e eu só faltei me ajoelhar nos pés dele. Por favor, me tire daqui. Eu não suporto mais ficar aqui. Eu não suporto. Eu quero ir para casa. E ele, não, ainda não é o tempo, ainda não é a hora, mas eu não podia contar para ele o que estava se passando. Sim. Porque ele, como homem e como esposa, ele não ia gostar de ouvir. Sim. E eu lembro que a minha mãe foi lá, eu também chorei, pedi para ela me tirar. Mas aqueles pouquíssimos dias que eu passei dentro do hospício foi o suficiente para eu sair de lá e dizer, Deus, eu não volto a ser mais a Nélia que eu era antes. Deus. Eu não volto mais a ser. Por isso que hoje, pastor, eu passo por muitos altos e baixos. Todos nós passamos. Sim. Né? Tem dias que a gente quer desanimar. Sim, sim. Tem dias que a gente quer parar. Né? Principalmente não desprezando outras pessoas. Mas a gente que tem um ministério, a gente passa por muita coisa. E tem dias que a gente quer parar na caminhada. A gente olha ao nosso redor e vê tanta coisa acontecendo. Sim. Mas eu disse ao Senhor, deu sangue na canela. Eu continuo te servindo. Glória porque eu sei de onde Deus me tirou. Verdade. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei quantas das vezes eu abri o meu armário e eu dizia, Jesus, o que é que eu vou dar às minhas filhas hoje? Era de não ter nada. Nada. 4 filhas. E eu dizia, Jesus, o que é que eu vou dar às minhas filhas hoje? E eu lembro que o meu esposo, a gente fazia compra com R$270, que era o ticket que ele ganhava da empresa. Sim. Porque o salário dele era tão pouco e era para tanta coisa que não tinha como tirar do salário. Aluguel, casa, tanta coisa. E eu dizia, Jesus, e agora? Mas o que eu posso afirmar ao Senhor é que eu nunca fui dormir com fome. Glória a Deus. Porque o Senhor sempre supria. Quando eu menos esperava, uma irmã batia na porta. Glória a Deus. Até enfermeiros do posto de saúde, Deus já usou para levar muitas bolsas de compra lá para minha casa. Glória a Deus. Nunca fui dormir com fome. Deus nunca permitiu. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E eu lembro que depois de 5 anos que eu passei sem entrar dentro de um supermercado, a primeira vez que eu entrei foi uma festa para mim. Eu não sabia para onde eu ia, porque eu passei quase 5 anos sem entrar dentro de um supermercado. O senhor acredita que eu passei 5 anos porque eu não tinha condições? O Senhor, Ele permitiu, Ele fechou as portas, mas também foi para mim aprender a ser fiel no pouco. Por isso que hoje, eu olhando para minha toda trajetória, para toda a trajetória até aqui, eu posso dizer, eu sou rica. Glória a Deus. Porque mesmo não tendo ainda tudo aquilo que um dia o Senhor me prometeu, mas eu sei que Ele é fiel para fazer. Glória a Deus. E é só um tempo. Glória a Deus. E eu me sinto muito feliz. E voltando sobre quando a minha mãe me tirou de lá. Sim. Quando a minha mãe me tirou, foi quando outra fase que eu tive que enfrentar. Foi nesse dia que ela sentiu na cozinha? Sim, foi ela nesse foi. Mesmo dia? Foi no mesmo dia, ela pegou o trem e foi me tirar. Me tirou, a gente voltou de trem, ela assinou um termo de responsabilidade. Antes conversou com o meu esposo para ver se ele concordava. E ele concordou, me levou, né, para casa. Eu fui. Só que depois disso tudo, eu ainda tive que enfrentar a fase da rejeição, a fase dos olhares,
as palavras ao contrário. E o que eu vou falar aqui é muito forte, até de pessoas de dentro das nossas igrejas, as próprias pessoas de dentro da igreja. Eu ouvi muitas palavras ao contrário ao meu respeito. Ah, é uma doida. Ah, é uma louca. Ah, é isso, ah, é aquilo. E eu escutei muito isso. E um dia eu olhei para o céu e disse: Deus, o Senhor me fez promessas. O Senhor disse que me levaria por muitos lugares. O Senhor me fez promessas ainda no ventre da minha mãe. Minha mãe grávida de mim de 6 meses. Deus usou uma irmã e disse: é uma menina e eu vou usá-la como meu instrumento na terra. Glória E por a que Deus. as pessoas ficam falando isso de mim? Que eu sou louca, que eu sou doida. E eram muitas perguntas que eu fazia a Deus, muitos questionamentos, porque eu ouvi muitas palavras ao contrário ao meu respeito. Que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo. E hoje, todas essas palavras o Senhor transformou em bênção. Glória a Deus. Glória Todas a Deus. aquelas palavras que as pessoas lançaram, todas elas o Senhor transformou em bênção. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele me curou da depressão, Ele me libertou da ansiedade de uma forma. Glória a Deus. Eu tinha uma ansiedade muito severa, que eu ficava sem voz. Eu me isolava dentro de um quarto e eu não queria falar com ninguém. Com ninguém. Eu não tinha forças. Não tinha forças de jeito nenhum. E a minha casa, ela chegou a criar tapuru, porque eu não tinha forças nem para varrer uma casa. Deus. Eu não tinha forças nem para me cuidar, nem para cuidar das minhas filhas. E eu lembro que em um sábado, em 2022, é aí que entra quando Deus começou a cumprir tudo aquilo que Ele me prometeu lá atrás. Em um sábado, eu lembro que eu estava mexendo no celular e uma entidade ela se apresentou para mim no corredor em uma casa que eu morava. E junto com ela veio o próprio Deus. Ele me mostrou a forma que Satanás queria me ver. Era uma mulher e ela andava toda encurvada, ela estava toda de preto. Meu Deus. E naquele momento, o próprio Deus, ele me disse: é assim que o diabo quer lhe ver. É assim que ele quer lhe ver. E justamente, pastor, era assim que eu andava. Eu só andava de cabeça baixa. Eu não tinha alegria, eu não era feliz. Mas o Senhor, Ele preencheu todas as lacunas. Aleluia. Cada vazio que existia dentro de mim, o Senhor, Ele preencheu com a presença dEle. Aleluia. E eu lembro que, justamente naquele sábado, é uma canção que eu gosto muito. E quando eu canto ela, é como se eu estivesse sendo carregada. Porque o próprio Deus disse: Neila, eu lhe carreguei do seu nascimento até hoje. Aleluia. Eu tenho lhe carregado. E justamente naquele momento foi quando eu escutei uma moça cantando: Pai, estou aqui, olha para mim. E ela começou: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. Aleluia. E eu lembro que o próprio Deus, Ele começou a cantar esse louvor para mim. Coisa linda. Ele começou a cantar. E mais uma vez Ele repetiu: eu lhe carreguei do seu nascimento até o dia de hoje. Eu tenho lhe carregado nos meus braços. Louvado seja Eu Deus. vi o que você passou de quando você nasceu até hoje. Então, eu tenho sido carregada. Eu fui carregada e tenho sido carregada nos braços de Deus até a data de hoje. Glória a Deus. Ele é o meu sustento, Ele é a minha inspiração para cantar. Ele é tudo que eu preciso. Glória Mesmo a eu Deus. não tendo um pai na minha infância, um pai presente, eu tive Deus e tenho Ele. Ele preencheu todas as lacunas
tudo aquilo que me faltava, Ele trouxe com muito amor, com muito carinho. E é isso. Louvado seja Deus, adorado seja o nome do Senhor. Que coisa linda, né? Saber que Deus faz, saber que Ele opera, saber que Ele realiza e saber que Ele muda a história, né? Nós temos acompanhado seu ministério e temos visto que até fora do estado, em outro estado, em outras nações, né? E eu creio que muito mais o Senhor vai fazer, né? Para fazer esse acontecer, esse mover na sua vida, né? Saber que essa restauração é possível acontecer. Do mesmo jeito que o inimigo trabalhou, Deus também trabalha. Chegou na hora certa, né? Restaurou sua vida. E hoje você tem sido um testemunho para muitas pessoas que passaram por isso ou passam por isso, e que é possível Deus também restaurar a nossa mente, né? Há pessoas que acham que Deus só cura o corpo, mas Deus também restaura a mente. E hoje você está restaurada para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. E eu queria pedir para você cantar uma canção agora nesse momento para nós. Eu vou tentar acompanhar você aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo é perda se eu não tenho a ti. Aleluia, Jesus. Só tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei.
fala muito ao meu coração. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor, minha irmã. Que Ele continue fazendo prodígios, sinais, maravilhas. Que o nome dele continue sendo glorificado em sua vida. Seu testemunho muito nos edifica e nos edificou. E eu declaro que continuará edificando vidas para onde o Senhor te enviar. E onde Ele não te enviar, que a tua voz puder ir, ou o teu testemunho, serão alcançadas vidas para a honra e glória do nome do Senhor. Qual é a palavra que você tem para deixar para os jovens, para quem nos escuta, né, para permanecer na presença do Senhor? Qual é a palavra que você tem para deixar para nós? Uma irmã na minha igreja, ela diz que o alfabeto do crente é obedecer. Glória a Deus. E a gente sabe que quem obedece a Deus vive coisas extraordinárias. Verdade. Né? Onde o talento não pode chegar a através da sua obediência a Deus. Glória a Deus, é verdade. Né? O Senhor ele faz coisas acontecerem que a gente fica sem acreditar. Então, o que eu deixo nesta tarde para jovens, moços, velho, ancião, criança, adolescente, é que seja obediente ao Senhor. Porque, com certeza, você pode até estar passando pelo processo hoje, mas se você for obediente no processo, você vive o propósito. Aleluia. E eu tenho certeza que o Senhor ele fará grandes coisas. Então, o segredo é obedecer. Honre a Deus. Mas ninguém me honra, mas ninguém me dá valor. Mas se você fizer a sua parte, com certeza o Senhor fará a dele. É isso que eu tenho para dizer. Louvado seja Deus. E aí, dê o seu Instagram aí, para que as pessoas possam lhe acompanhar, o seu ministério. O meu Instagram, eu me chamo Neila Aurian, mas o meu Instagram é apenas um instrumento, né? Apenas um instrumento OFC. Então, os irmãos que quiserem, assim desejarem, estarem seguindo, ficarei muito grata. Glória a Deus, glória a Deus. Já tem canções lá, né? Sim, tenho. Eu tenho a minha primeira canção, tenho a segunda, que vai ser lançada, acho que daqui uns 3, 4 meses. Sim. E estou aí com um projeto para lançar uma terceira. Mas, se assim for a vontade de Deus, porque tudo está debaixo da vontade dele. Se ele quiser, amém. Também se ele não quiser, amém também. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus por mais um Pode Reviver. E eu quero agradecer mais uma vez por sua vida, sua disponibilidade, que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue te usando por onde você passar, que vidas possam ser alcançadas e salvas para a honra e glória do nome dele, que ele possa continuar na sua vida e que o nome dele seja glorificado. Eu quero dizer para você que você possa compartilhar com uma, com duas, com 3 pessoas. Esse testemunho vai edificar muita gente. Seja um canal de Deus e lembre-se, pode reviver.